E aí, leitores, sejam bem-vindos ao canal Outro Nerd. Eu sou o Gustavo e é um prazer em tê-los aqui hoje. E hoje, galera, vamos fazer um review análise da HQ Monstro do Pântano, Lição de Anatomia. Então, galera, se vocês estão gostando dos reviews que eu estou fazendo aqui do canal, essa série que eu estou fazendo, peço que vocês se inscrevam, deixem o like, compartilhem o vídeo, que isso ajuda demais a gente conquistar mais um público de leitor de quadrinhos por todo este Brasil. E tenho mais um pedido para fazer para vocês. Peço que vocês conheçam a minha loja, a loja Outro Nerd, loja focada aqui no canal, loja lá no Mercado Livre, a plataforma confiável, a plataforma que vocês conhecem. Então, esse é o pedido que tenho hoje. E galera, eu tô pensando no próximo vídeo, seguinte desse, ou se não o próximo depois, fazer um compilado das outras HQs que saíram do DC de bolso. Então, conto com a ajuda de vocês. Agradeço demais pela força que vocês estão dando nesses vídeos que estão indo em sequência no canal. E, sem mais enrolação, bora para a leitura. HQ. Vamos lá, galera. A HQ é referente ao formato DC de bolso, aquele tamanho menor, capa cartão, para já dar aquela amortizada no bolso. Eu vou falar a verdade, consumir quadrinhos hoje tá complicado. Sendo essa o volume 9, aquela lombadinha quadrada que a gente gosta de deixar exposta, contendo 208 páginas, escrita pelo Alan Moore e desenhada pelo Stephen Vincent, publicada em 1989, sendo elas as histórias da 20 a número 27. História. Vamos lá, galera. A história é incrível. Ela é muito boa mesmo. Vale muito a pena você adquirir esse volume, mesmo que você adquira pelo número 9. Não estou dizendo que as outras também não são ótimas. São muito boas também. Mas essa eu gostei muito por dois motivos. O primeiro, porque além de ser uma história do Alan Moore, é uma história que eu estava sem expectativas de ler. Eu acho que isso é uma das coisas que mais deixa uma pessoa satisfeita numa leitura. Por quê? Eu vi, foi recentemente, um podcast do Poptopia, se eu não me engano, com o HQzaço e o Fábio do BB HQs. E ele comentou sobre um negócio de hype, que não tem nada que estrague mais a experiência de uma leitura do que o hype. E eu pensei comigo mesmo, é verdade, porque às vezes a gente vai com tanta expectativa para ler alguma coisa, ou consumir alguma determinada mídia digital ou o que seja, que às vezes a gente não tem aquela expectativa atendida. Então, é por um desses motivos que a HQ é muito, muito boa, principalmente se você nunca leu alguma coisa do Alan Moore, tá bom? O momento auge, para mim, dessa HQ são as mensagens que ela quer transmitir para o leitor. Tanto para o roteiro, que é um baita de um roteiro, e também por tudo que ela representa. No tanto que foi por conta disso que ela é uma das HQs que mais definem esse terror gótico, por assim dizer. As páginas são irrigadas de cores e palavras que te deixam muito pensativo sobre a vida e sobre ao redor do que vivemos, tanto os dias de hoje quanto os que passaram. Onde, para mim, uma das melhores partes fica entre o início e o meio da HQ, porque é onde nos é mostrado muito sobre o autoconhecimento, que é nos mostrado muito sobre quem você é, de verdade, o que faz sentido na vida, e o que estamos dispostos a fazer para o próximo. Não é apenas sobre um homem que revive como pântano, é sobre um pântano que vive como um homem. É como ele se descobre, é como ele aceita o fardo de ser o protetor do verde.
E mais uma coisa, galera, que eu queria colocar no meio do vídeo é uma parte bem específica que o monstro do pântano ele está em como se fosse estado de vegetação. Entra a piada, né? Ele tá meio que enfrentando os seus demônios internos, tentando descobrir quem ele é de verdade. Quem é Alec Holland e quem é o monstro do pântano. Ele fica boa parte da história tentando saber o que faz sentido para ele, o que vale a pena ser defendido, o que vale a pena ser descartado, talvez. Mas o interessante é que ele está em um embate consigo mesmo e tentando ser o que ele não é, até certo ponto. Depois ele aceita de novo. Aceita de novo não, ele aceita. E o segmento desse embate consigo mesmo é um embate físico posteriormente. Porque o vilão da história ele seria como se fosse o lado sombrio do monstro do pântano. Um lado mais violento, um lado que talvez você não queira estar perto quando isso aconteça. Você não queira que isso afete as pessoas ao seu redor, que isso não acabe com a sua nem a vida dos outros. Eu acho bem legal essa parte. Uma parte que faz você refletir sobre o que vale a pena para você. É como ele tenta ser duas coisas ao mesmo tempo e falha. E com isso, ao longo da história, é nos mostrado um lado mais obscuro na HQ do Monstro do Pântano. Um lado mais violento, mais macabro e com mais monstros nos sendo apresentados ao longo da história. E tem um monstro em específico que vocês conhecem e eu acho que vocês vão gostar muito do que vai ter pela frente na HQ. Bom, leitores, e é isso. Agradeço a todos que ficaram até o final. Quem não pôde ficar, agradeço do mesmo jeito. E é isso, galera. Boa leitura a todos.